Uma liminar determinou que funcionários municipais da saúde de Cássia dos Coqueiros controlem a frequência por meio de biometria. A medida é para evitar fraudes no sistema. Outras 6 cidades da região também estão respondendo ações neste mesmo sentido. A decisão é do TRF, Tribunal Regional Federal, e determina que o controle de frequência dos servidores municipais da saúde de Cássia dos Coqueiros seja feita por meio de biometria. Segundo a atual secretária da Saúde, todos os 65 funcionários, inclusive médicos e dentistas, já fazem o registro de ponto digital há algum tempo. Já existe, já há um certo tempo, se eu não me engano, a partir de uns 2 anos, a gente já tem. O médico nunca ficou sem estar na unidade. O nome dele estava na escala, ele permanecia na unidade. Nunca houve fraude quanto a isso. Mesma coisa os dentistas, mas melhorou quanto à parte dos funcionários, que também hoje assinam um ponto digital. Desde 2014, o MPF, Ministério Público Federal, vem investigando irregularidades no controle da jornada de trabalho dos servidores do SUS, Sistema Único de Saúde. Em junho do ano passado, além de Cássia dos Coqueiros, o MPF moveu ações contra Serrana, Viradouro, Sales Oliveira, Jardinópolis, Vista Alegre do Alto e Cajuru. Por enquanto, só Cássia dos Coqueiros teve uma decisão judicial. A liminar também determinou que o município publique os horários e locais de trabalho dos médicos que atuam no SUS. Essas informações devem ser atualizadas constantemente no site da Prefeitura. Mas o município tem disponibilizado os nomes e horários apenas no quadro dentro da unidade de saúde. O site continua desatualizado. A Prefeitura tem 60 dias para mudar esta situação. Para a população, essas medidas vão trazer mais transparência. Tem que fiscalizar mais, tem que estar mais em cima mesmo. Por quê? Eu acho porque senão vira farra, né? Aí o médico fala que vem, não vem nada, né? Tem que ser transparência para todo mundo ficar por dentro do que está se passando, a população em geral, né? Os pacientes que vão lá, todos, né? Tem que ser para todo mundo, inclusive para os funcionários da prefeitura. Funcionários da prefeitura, dos hospitais, da escola, todos têm que registrar o ponto. O que acontece hoje é que só a saúde, os profissionais da saúde que registram. Sim. Nós questionamos a Prefeitura de Cássia dos Coqueiros sobre o porquê as outras áreas do funcionalismo não registram a biometria. A administração se limitou a dizer que a exigência do Ministério Público foi para o setor da saúde. Para este especialista em saúde pública, o controle de frequência deveria ser para todos os servidores, mas só implantar a biometria também não evita fraudes. Nada impede que um servidor passe lá o dedo, né, marque seu ponto com a biometria e depois vai embora, né? E a gente sabe de alguns casos aí no Brasil, né, de pessoas que fizeram até dedos de silicone com a impressão digital para poder burlar o ponto, né? Em Jardinópolis, o controle biométrico foi implantado em março do ano passado e gerou uma demissão em massa. Dos 30 médicos que atendiam a cidade, 11 se desligaram do serviço público. Em Cajuru, o Ministério Público apontou que os funcionários podem ter recebido por plantões que não foram cumpridos. Quando o Jornal da Clube esteve na cidade em junho de 2016, o único médico do posto Jardim Dom Bosco estava de férias e a população foi prejudicada. O jeitinho brasileiro, infelizmente, ainda impera. E isso, logicamente, reflete, né, de como as pessoas lidam com as coisas públicas, né? Cabe aos chefes, né, aos coordenadores, à própria população, né, quando se detectar algum tipo de irregularidade, que se encaminhe essa queixa à ouvidoria. Cláudia Prates, de Cássia dos Coqueiros, para o Jornal da Clube. A Prefeitura de Cajuru não se pronunciou até o fechamento desta edição. A administração de Jardinópolis disse que os médicos que se desligaram quando foi exigido o registro biométrico já foram substituídos e que todos estão registrando o ponto. Disse ainda que o Ministério Público Federal tem fiscalizado a carga horária periodicamente. Agora ao vivo, Cláudia Prates traz mais informações. Cláudia.
Pussi, vamos conversar agora com o professor de Direito Administrativo da USP, Raul Miguel Freitas de Oliveira. Raul, só a biometria não é suficiente aí para evitar as fraudes. O que fazer então para ter o controle efetivo? Boa tarde. Boa tarde. Bem, a biometria ela pode ser eficientemente usada como um meio de efetivo controle, mas como bem colocado, só ela por si ainda pode ter falhas. Então, compete à administração pública, no exercício do seu poder disciplinar e de fiscalização, verificar o efetivo cumprimento dos horários pelos médicos, pelos profissionais de saúde e aí, eventualmente, tomar as medidas cabíveis em face daqueles que não estão cumprindo o seu dever. E as cidades que ainda não fazem sequer esse controle biométrico, colocam ainda mais em risco, por exemplo, os recursos públicos? Sim, a biometria ou qualquer tipo de controle da atuação do servidor público, em específico, né, nos servidores públicos de saúde, em razão desta demanda no Ministério Público Federal, qualquer tipo de controle visando a boa prestação do serviço público é muito bem-vindo para que não ocorram desvios e problemas nessa prestação. Então, realmente, você não ter controles e não ter biometria, de alguma forma contribui para não haver essa boa prestação de serviço público e, portanto, de recursos públicos mal aplicados. O senhor mesmo comentou aí, o setor da saúde é o que foi visado, né, pelo Ministério Público Federal. Mas esse registro tem que valer também para outras áreas do funcionalismo? Bem, na medida das possibilidades, creio eu, das municipalidades, é muito bem-vindo o controle de cumprimento dos deveres funcionais pelos servidores públicos em geral. Portanto, qualquer tipo de controle na boa prestação do serviço público por esses servidores é algo extremamente favorável. Cássia dos Coqueiros não tem ali os horários dos médicos atualizados no site da Prefeitura. Em outras cidades da nossa macro-região também existem problemas aí com relação ao portal de transparência. Muita gente não consegue cumprir ainda. De quem cobrar, então, para o poder público cumprir o que a lei determina? Bem, primeiro, eu acho que compete à própria população, né, como cidadão, exigir que o poder público cumpra a lei de transparência, mantenha atualizado o site com as informações, por exemplo, dos profissionais de saúde, dos horários de atendimento, etc. Mas não só isso, né? Se houver por parte do poder público a omissão, creio eu que os órgãos de controle, por exemplo, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o Ministério Público do Estado de São Paulo, podem instaurar as medidas cabíveis, né? Visando a responsabilização pela omissão administrativa. Nós vimos lá em Jardinópolis que assim que foi instalado esse sistema de biometria, alguns médicos se desligaram, né, da função. Isso pode mostrar alguma irregularidade? Bem, me parece que a decisão desses médicos, no sentido de se desligarem, pode ter alguma relação realmente com maior rigor no exercício do cargo público deles, né? E é justamente para isso que essas medidas estão sendo tomadas, para que efetivamente os médicos cumpram no serviço público aquilo que eles normalmente cumprem na iniciativa privada, né? Infelizmente, no nosso país, muitas vezes, não só os profissionais médicos, mas outros profissionais tendem a não ter a mesma dedicação ao serviço público que teria, por exemplo, na iniciativa privada. Então, creio eu que pode ser uma razão desse desligamento, né? E medidas como essa vão contribuir para a melhoria do serviço público em geral. Professor, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto com outras informações. Pussi. E até já, Cláudia.